Gente, eu sou uma nutricionista chamada Carolina Ribeiro. Acredito muito na qualidade de vida, na saúde acima de tudo. E vou ensinar um pouquinho para vocês como se alimentar de uma maneira mais saudável no dia a dia, com a correria do trabalho. A Olivia, a primeira pergunta, ela está dizendo assim, o cafezinho realmente atrapalha na absorção de cálcio? Sim, a cafeína atrapalha na absorção de cálcio, mas numa quantidade grande. Um pequeno cafezinho depois da refeição não chega a interferir na absorção de cálcio. A Carolina, sua xará, ela diz assim, o beta, eu não entendo esses termos, então você pode me corrigir. Ele diz assim, o beta-caroteno ajuda quem quer ficar bronzeado? Sim, o beta-caroteno é um derivado da vitamina A, que está presente na cenoura, nos vegetais verdes escuros, como a rúcula, a couve. Ele não só ajuda a pele a ficar com uma coloração, manter o bronzeado, não descascar, como ele tem um efeito filtro solar interno. Claro que não é para substituir pelo filtro solar externo, mas o beta-caroteno tem essa função sim. Além do que ele é um ótimo antioxidante. O Ricardo de São Paulo, Ricardo SP, ele diz assim, doutora, qual o melhor horário para ingerir suplementos? Se tomar mais de um tipo, preciso dar intervalos entre um e outro? Depende do suplemento que a pessoa vai tomar. As vitaminas A, D, E e K, elas só são absorvidas junto com o lipídio, então tem que ser junto com a refeição. Porque a refeição você acaba sempre tendo um pouquinho de gordura dos próprios alimentos, ou um azeite é melhor absorvido. Os minerais, para ser junto com a refeição, eles têm que estar quelados com o aminoácido, que isso é uma forma que o nutricionista tem de não fazer a competição entre eles. Por exemplo, o cálcio e o magnésio, eles competem. Se eu estiver ingerindo um suplemento de magnésio numa refeição que tenha cálcio, por exemplo, que tenha iogurte, que tenha leite, que tenha queijo, eu posso perder um pouco daquele magnésio. Então, se ele estiver quelado, eu posso ingerir junto, aí não tem problema. Se não estiver quelado, tem que ser afastado da refeição, para não competir os nutrientes. O Johnny, ele pergunta se a comida congelada perde vitaminas e sais minerais. Sempre perde um pouco. Na verdade, nada mais saudável do que fazer um alimento na hora, do que abrir uma fruta na hora, porque o próprio ar, ele oxida algumas vitaminas, principalmente a vitamina C, ela é muito sensível à oxidação. A congelação, ela segura um pouco dos nutrientes por causa da temperatura, mas alguma coisa sempre se perde. Não é? A Faria, ela pergunta como começar uma reeducação sem sentir fome. Porque geralmente a pessoa que está querendo fazer reeducação, ela não come, né, naquela disciplina, né? Então ela acha Eu sempre falo para os meus pacientes isso. Mesmo que não esteja com apetite, coma nos horários certos. Porque comer nos horários certos, você além de estar dando nutrientes para o seu organismo o tempo todo, você está fazendo o seu organismo todo trabalhar, ativando o seu metabolismo. Você previne de chegar numa próxima refeição com muito apetite e aí você não vai ser muito criterioso com o que você vai colocar no prato. Né? Às vezes a pessoa também não mastiga bem porque chegou numa refeição com muito apetite, porque deixou de fazer um lanchinho anteriormente. Então, mesmo que não esteja com muito apetite, faz aquela alimentação regradinha, come de 3 em 3 horas, que é a melhor forma de fornecer todos os benefícios para o seu organismo. Também não pode comer muito de 3 em 3 horas. Não, né? muito não, mas assim, pode ser um punhadinho de castanhas, pode ser umas frutas secas, pode ser uma fruta que você leve para o trabalho com casca, sabe? Para não estar aberta e não oxidar, como se fosse tipo uma maçã, uma pera, um cacho de uva. Um pequeno lanche, é só para não acumular mesmo um apetite, tipo do café da manhã para o almoço, do almoço para o jantar. Que é... A Patti Blue, ela pergunta se o consumo de carboidrato antes da atividade física é importante. É muito importante, é fundamental. Na verdade, o que acontece? A gente tem um tipo de carboidrato guardado no nosso músculo que se chama glicogênio muscular para fazer o exercício.
Só que você, quando utiliza esse glicogênio muscular e não tem glicose no seu sangue, ou seja, quando você não comeu carboidrato antes, você perde massa muscular. Então, não é interessante. O ideal para você não sentir fadiga, não ficar tonto durante o exercício e fazer bem o exercício é comer um carboidrato. De preferência, ele puro, sem ser misturado com proteína. Então, assim, vamos supor, um suco é maravilhoso porque a absorção é rápida, né? Porque já está em forma líquida. Ele vai fornecer um tipo de carboidrato que é a frutose, que ele é de liberação um pouco mais lenta do que você comer um doce. Ele vai te manter durante aquela 1 hora e meia de exercício físico bem disposta para realizar o exercício físico sem estar pesada, sem estar, né? Porque também se comer muita coisa ou se comer uma proteína pode atrapalhar o seu treino.